Expandir a consciência é a oportunidade de se autoconhecer e ver o verdadeiro eu. O sistema de autodefesa mental se desfaz nesse movimento e temos a oportunidade de curar sentimentos esquecidos que adoecem a nossa alma. Seja bem-vindo, meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relato Ayahuasca. E hoje o nosso convidado é o Noé Bailey. Ele vai estar contando um pouquinho da experiência dele de expansão de consciência e como isso está mudando a vida dele. Gratidão a todos, espero que gostem. E se você teve uma experiência de expansão de consciência, a sua fala pode ajudar muitas pessoas que estão passando pelo mesmo processo que você. Então entre em contato conosco pelo Instagram Relato Ayahuasca e deixe uma mensagem para mim que eu entrarei em contato com você e o seu relato pode estar aqui, ajudando as pessoas. Gratidão a todos. E aí, como é que você tá, Noé? Beleza, só alegria. É isso aí, rapaz. Bem-vindo ao Relato Ayahuasca. E você, como é que tá? Só alegria. Ah, agora sim, hein? Agora tá perfeito. Minha esposa acabou de chegar em casa. Ah, é? Você é casado, meu? Casado. Ah, que bacana. Você vai conhecer a Mirna, minha esposa. Mina, Mirna. nome bonito. E vamos lá, conta um pouco da sua história, como você chegou nas medicinas sagradas, como é que foi a sua trajetória até chegar às medicinas sagradas? Meu primeiro contato com a ayahuasca eu era bem novinho. Eu tinha 18 anos. E aí foi numa viagem que eu e minha esposa, então nem namorada era, e outros amigos, a gente foi para São Tomé das Letras, que a gente tinha um amigo maravilhoso, Raul Kaiowá, ele era da faculdade, a gente tinha matérias em comum com ele. Eu estudava quiropraxia, minha esposa e ele estudavam naturologia e a gente tinha algumas aulas em comum, assim, anatomia, fisiologia e tal. Não lembro se era feriado, se era férias. Ele convidou a gente, mais outras pessoas, para irem lá para São Tomé das Letras. E lá, a mãe dele, né, tomava medicina. Ele foi criado nesse meio. E aí, ela convidou a gente para ir consagrar. E eu, naquela época, eu acho que era a primeira vez que eu ouvia falar. Não tinha noção do que era. E eu fui, assim, fui de curioso, sem nenhuma expectativa nem nada. Foi um trabalho de Santo Daime. Inclusive, esse espaço que a gente foi, hoje é uma igreja de Santo Daime. A igreja se fundou, tipo, no ano que a gente foi, de poucos meses depois da gente ter ido. É a igreja de Santo Daime de São Tomé das Letras, né? E aí lá naquela vez era bem pequenininho, era um lugar bem afastado e pouca gente. Deram os inários, papel impresso pra gente, tinha violão, tinha o maracá, de pé, lendo os inários. E aí, um dado momento, assim, eu comecei a sentir, eu lembro, né? Sentir leveza, alegria, né? Paz, amor, sentia muito isso. Mas eu não tinha admiração. Até que um dado momento lá com o Inário cantando, a minha pressão baixou, que eu nem vi baixar. E nesse tempo de fechar os olhos e cair e abrir os olhos, aí eu tive uma admiração que eu me vi assim no corpo de uma menina de uns 12 anos de idade, de vestido branco, cabelo preto comprido, esvoaçante, na beira de um precipício, na beira do mar. E aí, eu sendo essa menina, eu pulei de costas do precipício para cair no mar. E aí, quando eu caí no mar, eu abri os meus olhos aqui em matéria. E eu lembro dessa experiência. Só que assim, foi uma primeira experiência e também ela foi sem muita contextualização, né? Porque a gente foi para São Tomé das Letras, não era esse o objetivo. A gente foi para visitar o nosso amigo. E aí eu tive pouco contato com a mãe dele, que certamente poderia ter explicado mais e depois também me ajudado a integrar um pouco mais a experiência. Mas assim, logo depois disso a gente acabou vindo para São Paulo. Eu fiquei com aquilo na cabeça, a ayahuasca, Santo Daime é muito bom, senti muita paz. Eu entendi, mas não precisa disso, não, tá bom já, tá bom. Eu só lembro de coisa boa dessa primeira vez, mas ficou por muitos anos assim. Aí eu fui voltar para medicina mesmo, aí a convite já da minha esposa, na verdade na época ainda namorada, a gente vivia junto, que a gente tinha um outro amigo em comum que fazia faculdade comigo de quiropraxia e ele convidou a gente para ir para uma cerimônia e eu não pude ir na primeira vez. E a minha esposa foi e achou maravilhoso. E ela falou: Noé, vamos, você vai gostar. E aí a gente foi para a virada de 2014 para 2015, virada do ano. A gente foi para Goiânia. E lá foi quando realmente eu acho que eu descobri o que era a medicina, o que era a ayahuasca. Você foi entender, assim, o funcionamento dela.
Isso, porque a primeira vez eu era muito novo, né? Eu lembro, assim, da primeira experiência em Goiânia, né? Que foi a minha segunda vez na vida, foi muito transcendental, muito forte. Sabe aquela história que a gente ouve do Criador, da onipresença, da onisciência, da atemporalidade? Então, eu tive essa experiência. Eu lembro de, durante o processo, eu perder a noção do que era o Noé. Não era eu mais. Essa é a dissolução do ego, eu não era mais eu. Você fazia parte do todo. Eu era tudo. E aí, assim, onde minha consciência alcançava, eu pensava na minha mãe. Aí eu vi ela do nascimento à morte dela. Tá viva minha mãe. E meu pai, do nascimento à morte dele. Meu avô, na época já falecido também, do nascimento à morte. Minha avó, na época ainda viva, falecida hoje. A criatura que eu olhava, eu lembro de ver essa compreensão dos ancestrais, os descendentes, todo o processo da vida, na Terra, em outros planetas, ao final da vida do universo. Então foi muito louco isso. Eu realmente me senti parte integral assim de tudo. As portas se abriram aí para a medicina. E aí você teve um entendimento. É, Aí vocês voltaram para São Paulo, qual casa que vocês começaram a frequentar? é assim, né? Quando a gente se abre para esse universo, é muito comum assim a gente se encantar muito com as pessoas também, né? Porque pessoas estão mais felizes, estão despidas ali das suas armaduras, e é muito fácil a gente se conectar com as pessoas. E a gente criou um vínculo muito forte com o pessoal de Goiânia. Então a gente ia uma vez por mês, a gente ia junto para Goiânia. E aí de vez em quando a gente fazia em São Paulo, aí a gente alugava um espaço com os irmãos que eram de São Paulo, daí a gente fazia o nosso ritual aqui. Inclusive a Pamela, né, que frequenta conosco, ela ia para Goiânia com a gente também. E uma caravana, então, lá para Goiânia. Ia. Foi uma redescoberta de mim mesmo, né? Quando a gente começou a ir para Goiânia, eu estava com 24 para 25 anos, né? E eu estava assim muito focado em trabalho, em ganhar dinheiro, muito Matrix. Foi um processo assim muito importante nessa época da minha vida, porque eu tive a oportunidade de olhar para aspectos que estavam sendo negligenciados cedo, eu acho. Mas é isso que acontece. O sistema é assim, é feito para você focar no teu trabalho, no teu futuro, nas coisas que vai ter, e o aspecto espiritual e pessoal, ele fica meio de lado. Mas é normal da nossa sociedade hoje em dia, né? Então, muitas vezes a gente precisa desse chacoalhão. Opa, pera, a vida não é só isso, não é só trabalho, né? Esse passo adiante, ele acaba transcendendo, né? Essa expectativa que o sistema cria e a gente acaba engolindo isso, a gente vai seguindo a vida sem perceber, né? Essas coisas que faltam compor a vida. Porque trabalho é muito bom, mas você precisa da vida pessoal, do emocional, do espiritual, né? Não só intelectual e de trabalho, né? E aqui em São Paulo, vocês é que faziam os rituais? Como é que funcionava isso? Era playlist, né? Mesmo em Goiânia era playlist, era aquele xamanismo universalista, né? Gravado, né? Aí tinha lá o padrinho, dirigente, que fazia seleções musicais. Aqui em São Paulo a gente seguia a mesma linha, né? Tinha um irmão que estava mais tempo, que foi o que levou pra gente lá, fazia as playlists, às vezes pegava a playlist já pronta do padrinho, e aí a gente fazia o nosso ritual, soltava o play. Não, mas é bom também. Os meus primeiros trabalhos eram de playlist. O último relato que eu fiz foi do Ananda. E o Ananda, ele sempre fez uma playlist assim muito mesclada e muito interessante, porque ele fazia a playlist conforme ia ser o ritual. Eu gosto de playlist também, eu acho bem bacana, né? Ao vivo você sente muito mais a energia, mas a playlist também é bem interessante, assim. Sei lá, eu acho que a imersão um pouco maior, assim, entendeu? É como se você tivesse um fone de ouvido, né? Porque tá todo mundo quietinho, dá essa impressão. E como você conheceu outras casas aqui em São Paulo? Para conhecer outra casa, eu tive que deixar de ir lá nesse lugar. Ah, é mesmo? Sim, a gente vai para um lugar, a gente gosta, a gente fica nele, né? Não dá vontade de sair. Você tá em casa, você tá bem, para que você vai ficar conhecendo outros lugares, né? Para mim era assim que eu via. Falei isso porque eu vou contar então um pouco do processo de saída de lá, que eu acho que ele é muito importante, isso que eu vou contar, para todo mundo, sobre uma questão de. O que eu vou tocar é bem delicado, né? Para mim, a coisa hoje já passou muitos anos, eu já não sofro mais com esse processo, mas foi um processo assim bastante difícil por muitos anos. Eu e minha esposa, a gente casou em ritual, na cerimônia. A gente trouxe o pessoal lá de Goiânia para cá. E veio uma galera, né? Dentre as pessoas que vieram, e eu vou falar mais dessas duas pessoas que eram amigas nossas, né? Uma delas, ela era ex-usuária de drogas e o outro era um amigo homossexual muito querido. E assim, ela, quando ela voltou para a cidade dela, para Goiânia,
Goiânia, imediatamente após ter vindo para o nosso casamento. Eu não sei os detalhes que aconteceu com a família dela, como é que foi, mas sei que ela acabou sendo internada. Talvez porque ela é ex-usuária de droga, tá viajando para São Paulo para usar droga, né? O que é ayahuasca, o que é Santo Daime, né? Então, não sei se foi assim, mas fato é que ela foi internada. Deu a entender que foi internada pela família sem ser de vontade própria. E aí, ela ficou 30 dias, imediatamente depois do nosso casamento. Saindo de lá, ela quis ir para um ritual lá em Goiânia. E num primeiro momento, o então padrinho, ele disse não, estava internada, estava tomando remédio psicoativo, que é contraindicado mesmo, e ele falou não na sexta-feira. No sábado ela ligou de novo, e ele falou sim. Então esse foi um grande erro, mas ela entrou num processo na cerimônia, né, muito intenso. Tomou a mesma quantidade de medicina que todo mundo tomou. Em lá era menos forte, mas era 300 ml a dose padrão. Isso eu não estava no dia que aconteceu isso. Eu era recém-casado, estava aqui em São Paulo. Isso de relatos das pessoas que estavam juntas. Então, e aí acabou o ritual, ela ainda estava numa força estratosférica. Tiveram que amarrar ela durante o trabalho na cama. E ela queria ir embora. E aí o dirigente da casa, ele era um ex-policial militar que tomou um tiro nos olhos e ficou cego, né? E aí ele chamou esse meu amigo que eu falei que é homossexual, que ele que apresentou essa mulher para casa, e ele falou, ó, pega o carro dela, leva ela para casa dela com o carro dela. E aí ele, isso confirmado por essa pessoa, o padrinho serviu mais um copo para ele dirigir. Doideira sem tamanho. E aí nesse processo de ele tomar medicina, ainda nem dirigir, buscar casaco, chave do carro, achar o carro, essa mulher saiu da casa, não tinha um guardião ali na porta. E aí ele saiu com o carro, olhou para a esquerda, olhou para a direita, não achou a mulher. Essa mulher nunca mais foi encontrada. Acharam roupa que parece que era dela alguns dias depois ali perto, mas assim, o que provavelmente aconteceu foi que alguém pegou ela e fez alguma maldade com ela. E nesse processo, esse amigo homossexual, ele foi acusado de estupro e ocultação de cadáver, porque ele foi visto nas câmeras da cidade dirigindo com o carro dela, procurando ela ali perto, vai no posto. Você viu uma mulher assim assada? Nesse processo ele acabou sendo preso. Não tem perdão para estuprador e não tem espaço também para ver se a história é verdade ou não. E ele não foi julgado. Aí foi uma arbitrariedade do delegado. O delegado, num país de impunidade, ele quis fazer justiça com as próprias mãos e mandou a pessoa que ele achou que era o culpado e mandou para prisão comum. Durante o processo de prisão preventiva, você pode prender alguém preventivamente sem prova, durante o processo de investigação. Só que tem um prazo. No último dia do prazo, mandou ele para prisão comum e tinha um bilhete com ele, informando quem era ele, fazendo o link da pessoa que tinha desaparecido dessa nossa amiga. Então ele não durou 5 minutos na cela. Ele também faleceu. Uma negligência muito grande, né? Muito complicado isso, né? Uma falta de responsabilidade, né, que houve. É justamente isso, é isso que eu ia dizer. O dirigente, assim, eu estou evitando de falar nomes, né, para não expor as pessoas. Ele era diabético e ele tinha muito discurso de dizer que a medicina sagrada, que cura tudo. E aí ele tinha feito um jejum de carne, jejum de açúcares por um mês, pelos motivos dele. E aí no último dia, né, acabou o jejum, aí ele comeu, assim, o boi que ele não comeu no mês inteiro, tomou refrigerante que ele não tomava por muito tempo, sabe? E aí deve ter tido um pico de glicemia, e foi no dia do ritual, né? E aí ele passou mal o ritual inteiro, acabou o ritual, chamaram a ambulância, aí chegou no hospital e ele faleceu. Isso só fecha também isso que você estava dizendo, né? Da questão da irresponsabilidade, né? A minha esposa percebeu as coisas mais cedo do que eu, mas assim, as coisas se misturam, porque toda a beleza que eu tô olhando dentro de mim, que a ayahuasca ela propicia isso, é um grande espelho. E tudo que eu estava olhando, né, aprendendo, eu me tornando uma pessoa melhor, mais respeitosa, mais observadora, mais harmoniosa. Todas as qualidades que eu estava vendo em mim, eu atribuía também à casa que eu frequentava, às pessoas e principalmente também ao dirigente. Só que esse era um processo interno. É comum essa mistura, a gente não fazer essa distinção. É muito importante o alerta mesmo, né? A presença de espírito, observação, né? Porque assim, lá na casa que a gente frequenta hoje, né? Eles mesmos falam, o professor não é a gente, o professor é medicina. É você com você mesmo e a medicina aí para te ajudar. Porque é muito fácil a gente ser corrompido, a gente cair nessa ilusão, né? E o dirigente que está ali na frente, lá em cima, servindo
medicina mais ainda, porque tem todo mundo que vem ainda com o peso da idolatria em cima dele, dessas pessoas. E aí, para desvirtuar, é um pulo. Então, assim, essa história para mim é muito isso, porque teve muita coisa bonita que eu aprendi com ele, né? Com ele, no espaço que a gente frequentava, só que foi uma mancada que custou a vida de duas pessoas, depois a própria. É o encantamento que tem dessa medicina. Tem que ficar muito em alerta com esse encantamento. Tudo é luz, tudo é divino e não é bem assim, né? Tem que tomar muito cuidado nesses processos. E conta um pouco da sua experiência aqui depois, como é que foi? Hoje você é um rezador também, né? O que que te abriu, o que fez uma mudança muito grande assim na tua vida, que você acabou transformando? Todo esse processo que eu mencionei foi bastante traumático. Isso tudo aconteceu, a gente casou em 2015, né? Então tudo isso aconteceu em 2015, 16, nessa época. Desse período, até recentemente, até 2 anos atrás, eu tive só peia, que eram 6 anos tomando peia. E eu não conseguia me entregar ao processo, eu me segurava muito. E aí eu ia em casas diferentes, também não conseguia me entregar a um lugar, porque ficava um sentimento de desconfiança muito intenso. Aí eu só fui acalmar, assim, né, e confiar de novo, foi lá no espaço que a gente frequenta hoje. Aí lá você se encontrou de novo. E eram umas peias assim até de surto ou foi peia tranquila? Eu já surtei, mas foi lá atrás, naquelas primeiras experiências. Na minha visão, eu tava morrendo, tava no inferno. Mas, assim, depois de tudo que aconteceu, né, dessa história inteira, não. Eu ficava muito no controle e era difícil, muito no controle, assim. É, porque você não consegue se soltar, né, pra ter a experiência. Então fica tomando aquelas porradas, né? Era isso aí. Cara, aí foi lá na Rairá, né? Que foi meu chefe que me levou pra lá. Meu chefe toma medicina. A esposa dele, né, toma medicina. Eles tinham amigos, né, em comum, que hoje são amigos em comum com a gente, mas na época eu não conhecia. Esses amigos convidaram eles para conhecer, me convidou, eu fui e amei o espaço. A questão da seriedade, dessa vigia, né, constante para não cair no ego. Esses buracos que eu vi muito lá atrás, eu vi que era muito cuidado ali nesse espaço que a gente frequenta. É a questão de ser família também, né? Pra ir assim, cara, precisa de um cuidado muito maior. Não dá para brincar com isso. No início foi difícil ainda para mim também, mas eu me sentia mais confortável ali. E ainda é um processo, cada vez é uma camada que vai se soltando, mas ainda tenho as rugas desses traumas todos aí que aconteceram, ainda estão de certa forma presentes. É, imagino. Ainda pega assim. Que gato escaldado, né? E aí, assim, essas experiências ruins, entre aspas, bem entre aspas, né, que a gente passa, que às vezes a gente fica, né, segurando a onda, mas se a gente faz uma análise mesmo, nunca é ruim, porque no mínimo tem aprendizado ali. Para mim não tem trabalho ruim. É sempre bom, nem que seja dolorido às vezes, né? É, mas faz parte. Eu vejo que hoje é tudo um aprendizado mesmo. Você vai aprendendo, como você aprendeu também, né? Você foi numa casa e assim, todos nós somos humanos. A compreensão de certas coisas é diferente de um para o outro, né? Então não tem nem muito como a gente julgar até. Igual você foi para um lugar onde, pô, você teve experiências incríveis e ao mesmo tempo aconteceu uma fatalidade muito grande. Mas você teve experiências boas, né? E faz parte, né? Estamos todos aqui para aprender. A ayahuasca ela traz muito isso de você trabalhar o ego, de você dominar ele, né? Ela conduz a gente para esse caminho de domínio do nosso ego, dos nossos desejos, anseios, mas depende muito da interpretação de quem tá segurando aquele copinho ali, né? Da intenção que ele tá colocando. A gente pode se ludibriar, se encantar, né? E esse é um problema muito sério. Isso é um problema nosso também. É um problema humano. Sim, e não, eu digo assim, a gente também tem nosso papel quando a gente idolatra alguém, quando a gente está colocando nesse pedestal. Exatamente. Então, é importante sempre vigiar. É você com você mesmo. Esse é o processo. Tá todo mundo sujeito a falha. Idolatria com qualquer coisa. O cara que idolatra o pastor, idolatra um político, todos nós temos uma tendência à falha, né? Porque todo mundo é humano. Então não é assim a perfeição. A perfeição. Até fez uma música, tem um trecho aí que fala isso aí, não tem não? Ah, julgar não faz bem a ninguém, pelo que sei. Quem julga não sabe que não é perfeito, pois quem é perfeito criou todos nós, né? E não buscar a perfeição nos outros também, né? Porque senão a gente acaba nesse ponto de julgador também. E isso é péssimo para nós, né? É uma coisa que eu trabalho muito, assim, né? É isso que eu vejo. A perfeição nunca chega, porque a gente sempre tá aprendendo alguma coisa diferente. Sempre alguém tá criando algo diferente, né? Então é ter essa percepção. Então muitas vezes eu faço as músicas como se fosse um mantra para mim, né? Tipo, observa isso que você precisa
olhar pra isso. E os seus rezos também são muito bons, cara. Mas você já tinha esse contato com a música ou a música veio... Veio com as medicinas, né? Foi lá em Goiânia, eu lembro, eu tinha acabado o ritual, eu tava na força ainda. Aí eu comecei a ouvir uma melodia que era na minha cabeça. Eu quero materializar essa parada. Como é que faz? Como é que eu traduzo, trago pra matéria que tá pronto aqui? Eu não consigo falar, não consigo mostrar o que eu tô ouvindo. E aí eu comecei a brincar com as flautas. E aí hoje eu tenho um montão de flauta. É porque cada flauta ela tem uma sonoridade diferente, né? Isso é incrível. O meu irmão É também isso toca aí. flauta, então tem várias flautas lá na casa dele e tal, porque ele faz sound healing, então tem muita flauta. E aí foi assim, o início das flautas, aí hang drum, Ah, você também toca hangdan? eu tenho. Aí aconteceram essas coisas tudo, e aí ficou meio que largado. Os meus instrumentos, as flautas também ficaram parados. O handpan, né? Ele também ficou encostado. Eu tenho noções básicas, mas não faz parte do dia a dia, e hoje ele está desafinado. Eu preciso reafiná-lo para aí começar a tocar mesmo, né? O handpan. Aí, assim, a flauta, ela é muito boa para meditar. Você vai ali no seu sentimento, soltando ali, você vai, junto com o som que você está criando, você vai entrando dentro desse universo das notas musicais. É maravilhoso esse processo. E eu curti por muito tempo isso. Só que quando a gente vai interagir com a galera que toca outros instrumentos, aí já tem que ter uma percepção de harmonia que eu não tinha. Eu tinha da melodia, eu comigo mesmo na melodia. Eu, de novo, me senti desse jeito. Tipo, mano, não vai, não consigo. Tem alguém tocando violão, não consigo tocar minha flauta, não dá, eu desisto. Um dia teve uma aula do Dinho, inclusive, presencial, lá em Mariporã, do junho do ano passado, uma coisa assim. Tem aula de música. Ah, aula de música, tô dentro. Fui lá com as minhas flautas e meus tambores. A aula de música com o Dinho não é flauta e tambor, é violão. Totalmente desavisado, mas tudo bem. Aí cheguei lá com os instrumentos e achei maravilhoso. O pessoal tocando ali. Falei, mano, eu quero isso pra mim. Eu quero ter um entendimento maior da música. Quero entender essa linguagem, que é uma língua. E aí eu falei, não, vou estudar um instrumento. Aí pensei, piano, teclado, né? Queria um instrumento que tivesse todas as notas. A flauta, ela é limitada. A flauta tem que ser certeiro na nota. E aí elas não têm essas flautas que eu tenho, que é principalmente as nativas norte-americanas, elas têm aquela escala pentatônica menor. E aí tem 5 notas. Você tem que ter a flauta certa para a música certa. E eu não tinha esse entendimento. Qual flauta que eu vou usar, né? Eu tinha para mim que, quero tocar agora essa flauta, aquela flauta, mas era eu comigo mesmo. E aí eu falei, não, eu quero entender de música. O violão, ele veio para isso, né? Comecei a estudar violão logo depois dessa aula com o Dinho. Aí comecei a fazer aula no conservatório aqui perto de casa e aula com o Dinho também, de vez em quando. Faço com ele uma aula por mês. E aí eu fui desenvolvendo, estudando a teoria, né? E aí, com o estudo do violão, a flauta, ela evoluiu também. Agora eu consigo entender, pelo menos no âmbito teórico, aí falta mais ter oportunidade para poder brincar com isso, mas qual flauta usar para cada música. Hoje eu consigo fazer a leitura do campo harmônico, fazer a leitura das notas, e aí traduzir isso para qual das minhas flautas que encaixa. Se eu tenho flauta que encaixa ou não. Só que ainda não comecei a explorar isso com a galera, né? Hoje eu consigo fazer a leitura, porque eu só tenho 2 mãos e não dá para tocar violão e flauta ao mesmo tempo. Mas eu tive experiências assim de expansão de consciência com didgeridoo muito bacana. A flauta, ela é parecido, né? Eu tive um professor, quando eu comecei a tocar flauta, que era o Daniel Nancai, né? Depois olha no Spotify, é um argentino, né? Mora lá em Santa Catarina. E aí a gente foi para lá para aprender flauta, mas era, na verdade, meditação com a flauta que ele ensinava. Não estava ensinando a tocar a flauta, ele estava ensinando a meditar, na verdade. A flauta era só secundária na história. Então ele ensinava aquela respiração quadrada, né? Inspira 30 segundos, segura 30 segundos, solta 30 segundos, vazio 30 segundos, isso fazendo com a flauta, né? Buscando a tonalidade certa da flauta, as notas longas com a flauta. E aí eu consigo imaginar como é que é o didgeridoo. Ainda entra a respiração circular, que na flauta é muito difícil de fazer, porque a vazão é grande de ar. Não consegue criar uma resistência no movimento de soprar com a bochecha, você vai perder todo o ar. Sim. O violão, ele acabou entrando por causa da flauta. O violão ia ser um acessório da flauta. Só que acabou que eu tô pirando no violão. Amei esse universo. Enfim, a harmonia como um todo, né? Tô achando super bacana. Comecei aí há um ano e meio, né? Não dá isso ainda, um ano e poucos meses. E junto com isso
disso vem as orações. Então, a gente pega o que tem de mais bonito que a gente consegue alcançar e aí traz. E a gente se espelha no que a gente está dizendo também. Quando a gente está orando, fazendo o nosso rezo cantado, a gente está aprendendo com as nossas palavras que a gente escreveu. E aí essa força ela vai pegando na gente, vai firmando na gente e a gente vai crescendo com isso, né? Quando a gente acessa esse lugar, quando a gente vai lá e compõe, saindo desse lugar lá do centro da verdade, tá ali. E aí a gente consegue resgatar. A música ela permite isso. Você consegue voltar ali e trabalhar e traduzir cada vez mais para a consciência no dia a dia. Então, muito massa. É como se fosse um mantra, né? É isso aí. Um mantra do despertar. Mas gratidão, Noé, pelas suas palavras. Bem forte, né? Mas gratidão pelo seu tempo, de estar colocando aqui esse teu aspecto pessoal sobre a experiência da ayahuasca. Quanto mais pessoas estiverem falando sobre essa experiência, é bom para abrir o campo de visão das pessoas sobre essas medicinas, que abre muito o nosso campo de visão para quem nós somos, qual o nosso objetivo aqui também, né? Isso é muito bom, muito gratificante para a alma. Gratidão, irmão. Gratidão. Eu vejo a ayahuasca realmente como um grande espelho, né? Para a gente se olhar mesmo, assim, um espelho da nossa alma, aí a gente com a gente mesmo. E ela serve para isso, uma ferramenta maravilhosa. Não é necessária. É, porque com a meditação a gente conquista esse estado. Mesmo estado, né? De outras formas também. Mas é um potencializador de processo, um espelho que para mim tem sido muito bom na minha vida. Ah, mas é mesmo. Gratidão, irmão. Tchau, boa noite. Boa noite pra ti. Até mais, irmão. Falou. Falou, tchau, tchau. Tchau.